Tá, um ponto que faz muito tempo que eu não falo ou não faço vídeos sobre terapia, né? Meu trabalho é como psicólogo clínico, como psicoterapeuta. Além de falar de temas espirituais, acho que tem faltado vídeos no canal onde eu falo sobre processos de desenvolvimento no nível mais pessoal ou emocional, que digam respeito com, digamos, com a base humana mesmo, né, da transformação. Porque existe, digamos, o componente transpessoal, né? Então o componente transpessoal é o componente da transcendência, das experiências místicas, da realização da natureza fundamental, da não dualidade e por aí vai. Mas à medida que esse olhar não dual, essa realização, ela vai se aprofundando ou se intensificando, é como se a estrutura emocional e psíquica das nossas vidas começa a vir à tona, né? Eu quero dizer assim, as estruturas do nosso inconsciente, por exemplo, inconsciente pessoal, familiar, dinâmicas de vínculos, história biográfica, história emocional com os pais, do seio familiar, todas essas coisas. E é aí que, na verdade, o processo realmente começa de um jeito intenso. Então, enquanto a gente está no nível puramente das práticas ou das leituras ou dos retiros até, a gente está muito na superfície, às vezes a gente nem entrou ainda direito. É só quando você realmente começa a mergulhar na tua própria, nas tuas identificações mais significativas no nível pessoal, é só aí que essa consciência mais profunda, ou a consciência não dual, ela começa a se descolar de você, ou ela começa a vir à tona, ou ela começa a emergir. Isso se fala pouco. Então, né, no processo terapêutico, uma das dificuldades maiores é que a maior parte de nós vem com muitas estruturas. A gente está muito pronto, a gente tem todas as respostas, a gente já está muito bem construído e bem constituído e tem muitas certezas. E, na verdade, o que tende a produzir a transformação é a perda das certezas, é você chegar num lugar em que você tem menos ideias rígidas sobre a tua vida. A tua narrativa começa a ficar mais desfiada. Você tem mais espaço interno para assumir outras perspectivas. Você sabe menos, consequentemente. Sabendo menos, você consegue dar espaço para permitir que essa outra forma de consciência ela comece a desabrochar. Uma vez que ela começa a desabrochar, a gente começa a perder um pouco o controle das coisas. Então, no estado convencional, você, digamos, é individualmente responsável pelo que você está fazendo, pelo que você está vivendo, mas você está profundamente separado do resto das coisas, ou seja, do universo como um todo. Mas quando a coisa sai desse lugar convencional e vai para a visão não convencional, ou seja, a visão não dual, a visão da consciência total, aí é como se a gente ficasse entrelaçado com os acontecimentos do mundo. É como se a gente não tivesse mais no controle pessoal da vida, mas a gente tivesse ampliado para a vida inteira que está controlando as coisas, né? Isso tende a ser uma transição muito difícil em termos emocionais, em termos da vontade pessoal. Não é a experiência comum da maior parte das pessoas viver assim. Isso tende a gerar medo, tende a gerar insegurança, tende a gerar, às vezes, a experiência de choques radicais. Normalmente as pessoas entram num lugar desse tipo, ou num processo desse tipo depois de acidentes ou de crises pessoais importantes, né? Mas é nesse nível emocional profundo, da vontade de ser transmutada, que você começa realmente você se desenraiza da visão convencional das coisas, ou seja, da tua individualidade, da tua pessoalidade, e você começa a se enraizar nessa outra consciência, que na verdade é a consciência que estava sempre presente, ela está sempre presente, ela só não é percebida, ela está oculta. Então, vamos lá. Então tem o componente transpessoal e o componente pessoal, e os dois se tocam e os dois se complementam e fazem parte de uma coisa só. Essa divisão é didática. Então, à medida que você vai observando a tua vida pessoal e se desvinculando, se desidentificando dessa história pessoal, você começa a acessar esses componentes, essa dimensão transpessoal. À medida que essa dimensão transpessoal se abre, por sua vez, você tem mais consciência, você começa a desreprimir um monte de coisa da tua vida interior, e essas desrepressões vão
mudando a dinâmica dos teus afetos, dos teus pensamentos, e aí esses conteúdos todos são vistos à luz dessa consciência transpessoal, dessa consciência mais ampla. Então percebe como funciona essa dinâmica? Uma coisa alimenta a outra, até o momento que existe uma estabilidade que não se apoie mais nessa distinção do pessoal e do transpessoal. As coisas meio que elas perdem essa divisão. Mas isso a gente fala num outro vídeo.